Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, para quem ainda não me conhece, e na videoaula de hoje eu trouxe essa carteira muito rápida e muito fácil de fazer. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se e ative todas as notificações para não perder nenhuma novidade que posto por aqui. E aproveita também e já vem aqui embaixo nos comentários, arrasta para o lado e deixa o seu hype. É de graça e ajuda muito o nosso canal. Para confeccionar a nossa carteira, eu utilizei barbante número 6 na cor salmão. Vocês podem utilizar o fio que vocês preferirem. Utilizei a agulha 3,5 mm, botão imantado, linha e agulha para a costura do botão imantado. Utilizei argola articulada de 18 mm para a alça de mão, a agulha de tapeçaria para a costura da carteira, tesoura e cola de silicone para o arremate e utilizei também essa tag personalizada com a minha logo. Vamos dar início fazendo um total de 26 correntinhas. Eu já conto a minha primeira correntinha com o nozinho corrediço inicial. Feitas as minhas 26 correntinhas, fiquei com 18 centímetros de correntinha. Eu viro do lado avesso e trabalho nessas alcinhas que se formam do lado avesso. Eu vou pular a primeira correntinha, vou vir na segunda. Nesta alcinha, eu vou colocar um ponto baixíssimo. Laço meu fio na agulha, venho na próxima alcinha da minha correntinha, coloco meio ponto alto, ó. Fico com 3 alcinhas da minha agulha, fecho tudo de uma vez. Na próxima alcinha, coloco um ponto baixíssimo, puxo uma laçada, ó, do meu novelo, e agora eu passo por essa que estava na minha agulha. Laço e na próxima correntinha, faço o meu meio ponto alto. Puxo a laçadinha do novelo, fico com 3, fecho tudo de uma vez. E assim eu vou seguir intercalando um ponto baixíssimo com um meio ponto alto, até o final da carreira. Estou chegando no final das minhas correntinhas, está faltando somente 2 correntinhas. Aqui na anterior eu fiz um ponto baixíssimo, na próxima faço um meio ponto alto. E aqui na última correntinha, que é o nozinho corrediço inicial, eu faço um ponto baixíssimo, finalizando a minha primeira carreira. Ficamos com um total de 25 pontos na carreira, ok? Faço a minha correntinha, viro o meu trabalho, vou pular a correntinha, vou vir aqui no primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, faço meio ponto alto e assim a gente vai intercalar novamente, tá? Um ponto baixíssimo com meio ponto alto para cada ponto de base. Até o final da carreira, nós vamos intercalando os pontos. E se vocês observar, a gente iniciou a primeira carreira com um ponto baixíssimo e finalizou com um ponto baixíssimo. Em todas as carreiras que a gente vai fazer, né, na nossa carteira, nós vamos iniciar com um ponto baixíssimo e finalizar com um ponto baixíssimo. Se não finalizar com um ponto baixíssimo, verifica, porque às vezes pode ocorrer, né, da gente errar a sequência, acabar repetindo os pontos e não vai bater certinho ali o final, tá? Já tô finalizando a minha segunda carreira.
O penúltimo eu faço um meio ponto alto. E aqui no último, ó, pegando as duas alcinhas do meu ponto, eu faço um baixíssimo. Sempre vamos nos manter com a mesma quantidade de pontos, tá? 25 pontos de base. Vou fazer uma correntinha, virar o trabalho, sempre vou pular a minha correntinha, vou vir no primeiro ponto fazendo um ponto baixíssimo. No próximo, um meio ponto alto, venho no próximo ponto, coloco um ponto baixíssimo. E assim eu vou intercalando os meus pontos. Nós vamos fazer essa sequência de um ponto baixíssimo e meio ponto alto, né? Em todas as nossas carreiras. Nós vamos fazer esta repetição até a carreira de número 34. Eu vou adiantar as minhas carreiras, já que vai ser somente repetição, e já retorno com vocês. Feita as minhas 34 carreiras, ó, fiz 34 carreiras. Para quem não sabe como que conta essas carreiras, né, nesse ponto, eu conto da seguinte forma. Aqui é uma carreira, ó, nesta alcinha, ó, que se forma no avesso do ponto. Aqui é outra carreira, essa alcinha é outra carreira, e assim eu vou contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui a gente fez 34 carreiras, ok? Agora, eu vou fazer a minha correntinha, eu vou virar o meu trabalho e vou prosseguir para a carreira de número 35 de modo diferente. Nós estávamos pegando as duas alcinhas do ponto, correto? Agora, nesta carreira, nós vamos pegar somente a alcinha da frente, ó. Quando a gente faz o ponto, forma essas alcinhas, ó. Essas alcinhas. Então, nós vamos pegar somente uma alcinha, que é essa alcinha da frente, ó. Então, vou vir nesta alcinha da frente, vou pegar nela, vai me sobrar a outra alcinha aqui do outro lado, ó. Nesta alcinha, eu vou fazer o meu baixíssimo. Laço, né, para fazer o meu meio ponto alto, pego somente uma alcinha do próximo ponto. E é somente isso que vai mudar nesta carreira, tá? A gente vai pegar somente na alcinha da frente do ponto. Ó, venho no próximo ponto, pego somente uma alcinha. Eu vou virar do lado avesso e vou mostrar para vocês, ó. Fica esse relevo que é a alcinha que a gente não está pegando, ok? Vou prosseguir minha carreira de número 35, toda assim, ó, pegando somente uma alcinha, que é a alcinha da frente. Fazendo meio ponto alto e um ponto baixíssimo. Ó, estou chegando no final da carreira. Faço meu ponto baixíssimo, pegando somente uma alcinha. Para finalizar a minha carreira de número 35. Agora eu vou fazer uma correntinha e vou prosseguir para a carreira de número 36. E a partir desta carreira, né, a gente vai prosseguir normalmente, tá? Igual fizemos as demais. A mudança só ocorreu nesta carreira, ok? Então eu venho pulando minha correntinha, venho no próximo ponto, agora pegando as duas alcinhas, ó. Faço meu baixíssimo e vou intercalando um ponto baixíssimo com um meio ponto alto, pegando as duas alcinhas do meu ponto, ok? Então, como eu disse, a alteração foi somente aqui na carreira de número 35, ok? Essa alteração ocorreu porque depois nós vamos dobrar, ó, essa parte, eu já vou explicar para vocês entenderem o porquê. Nós vamos dobrar essa parte e essas alcinhas que a gente deixou aqui em relevo, nós vamos trabalhar nelas depois para fazer a segunda parte, né, da divisória da nossa carteira, ok?
Então, agora eu vou seguir a minha carreira de número 36. E assim eu vou fazendo até a carreira de número 55. Finalizadas as minhas carreiras, né? Eu fiz até a carreira de número 55. Agora, nós vamos para a carreira de número 56. E esta carreira, a gente vai dar início à aba da nossa carteira. Então, vou fazer uma correntinha, virar o trabalho. E agora nós vamos fazer diminuições. Eu vou pular a minha correntinha e vou pular o meu primeiro ponto. Eu vou vir no segundo ponto, ó, pegando as duas alcinhas do meu ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, faço meio ponto alto. Vou continuar a minha sequência, tá? De um ponto baixíssimo e um meio ponto alto. Eu vou fazer até chegar no meu penúltimo ponto essa sequência. Ó, estou chegando aqui já quase no final, tá faltando 3 pontos para finalizar a carreira. Vou fazer meu meio ponto alto nesse próximo ponto e aqui no penúltimo eu finalizo com um ponto baixíssimo, ok? Então, nós fizemos uma diminuição no início e uma diminuição no final. Ficamos com um total de 23 pontos na carreira, tá? Diminuímos 2 pontos. Agora eu faço a minha correntinha, viro o trabalho, vou para a carreira de número 57 e eu vou continuar fazendo as diminuições, tá? Eu vou pular a correntinha, vou pular o meu primeiro ponto. Venho no segundo, faço um baixíssimo. Vou arrumar aqui, ficou um pouquinho folgado. Venho no segundo, faço um baixíssimo. Trabalho a minha sequência de meio ponto, um ponto baixíssimo, até chegar ali no meu penúltimo ponto, onde vai ser a nossa diminuição. Nós vamos ficar com um total de 21 pontos nesta carreira, ok? Ó, chego aqui no meu penúltimo ponto, faço meu ponto baixíssimo e finalizo a minha carreira de número 57, tá? Fazendo uma diminuição no início e uma diminuição no final, que é onde a gente deixa o último ponto sem trabalhar. Prosseguimos para a carreira de número 58, faço correntinha, viro o trabalho, pulo correntinha, pulo o primeiro ponto, venho no segundo fazendo o baixíssimo. Trabalho a minha sequência de meio ponto alto, um ponto baixíssimo até o penúltimo ponto. Estou chegando no final, trabalho o último ponto, que é o ponto baixíssimo, deixo o último sem trabalhar. Nesta carreira, nós ficamos com um total de 19 pontos. Faço correntinha, viro meu trabalho, pulo a minha correntinha, pulo o meu primeiro ponto. Venho no segundo ponto, trabalho ponto baixíssimo. Trabalho meio ponto alto, um ponto baixíssimo. Vamos trabalhar a nossa sequência até o penúltimo ponto.
Trabalho o meu último ponto, ó, ponto baixíssimo, deixo o último sem trabalhar. Vamos ficar com um total de 17 pontos nesta carreira de número 59. Faço a minha correntinha, prosseguimos para a carreira de número 60. O meu trabalho, pulo a minha correntinha, pulo o primeiro ponto. Venho no segundo, faço um baixíssimo. Trabalho a minha sequência de meio ponto alto, um baixíssimo, até o penúltimo pontinho. Cheguei no meu penúltimo ponto, fiz o meu baixíssimo. Finalizamos a carreira de número 60 com um total de 15 pontos. Faço a minha correntinha, viro o trabalho e prosseguimos para a carreira de número 61. Pulo a correntinha, pulo meu primeiro ponto, venho no segundo fazendo um baixíssimo. Trabalho minha sequência de meio ponto alto, um baixíssimo, até o penúltimo ponto. E nesta carreira de número 61, nós vamos ficar com um total de 13 pontos. Finalizo aqui com o meu baixíssimo. Seguimos para a carreira de número 62, faço correntinha, viro meu trabalho, pulo a correntinha, pulo o primeiro ponto, venho no segundo fazendo um baixíssimo. Faço a minha sequência de um ponto baixíssimo e meio ponto alto, até o meu penúltimo ponto, ó. Fiz aqui o meu último ponto no penúltimo ponto. E nesta carreira nós ficamos com um total de 11 pontos. Agora nós vamos para a carreira de número 63, é a nossa última carreira. Faço correntinha, viro o trabalho, pulo a correntinha, pulo o primeiro ponto. Venho no segundo, faço um ponto baixíssimo. Trabalho a minha sequência de um ponto baixíssimo, meio ponto alto, até o meu penúltimo ponto. Nós vamos ficar com um total de 9 pontos nesta última carreira. Se vocês quiserem essa aba um pouco mais fina, é só prosseguir fazendo as diminuições. Eu vou fazer só até a carreira de número 63, ficando com os meus 9 pontos. Aqui no final da nossa aba. Vou fazer uma correntinha e agora eu corto o fio. Corto o meu fio e faço esse arremate para o lado avesso da última carreira, tá? Este lado avesso da última carreira vai ser a parte de dentro da nossa carteira. Tá? Observem que aqui ficou os relevos, onde a gente vai fazer, né? Que eu havia explicado, onde a gente vai fazer a segunda parte da divisória. E essa parte vai ficar por dentro da carteira, ok? Agora é só fazer o arremate. Eu gosto de dividir o fio em dois, puxar uma das pontas e fazer um nozinho. Faço um nozinho. Agora é só passar esse fio entre os pontos. Eu vou pegar uma agulha mais fina para passar esse fio entre os pontos. Passo aqui entre os pontos. Eu vou pegar um pouquinho de cola para selar essa pontinha aqui por dentro dos pontos, ó. Eu coloco só uma gotinha, tá? Um pouquinho mesmo. Corto o excesso de fio. E com o auxílio da ponta da tesoura, eu jogo a pontinha para colar aqui dentro dos pontos. Faz o arremate do fio do início também, tá? Da mesma forma. E a nossa base está pronta. Eu vou tirar as medidas para vocês verem o tamanho que ficou.
Ó, da pontinha aqui da aba, né, da última carreira, até a carreira inicial, fiquei com 33 centímetros de altura. E de largura, eu fiquei com 15 centímetros e meio. Tá? Quase 16. Vou arredondar para 16. Agora que finalizamos a base da nossa carteira, nós vamos dar início à segunda parte da divisória da nossa carteira. Observe que aqui tem um relevo, né, que deixamos na carreira de número 35 e é aqui que a gente vai trabalhar a segunda parte da nossa divisória. Vou dobrar assim a minha base para vocês visualizar melhor. Eu vou vir nesta primeira alcinha, ó. Vou puxar o meu fio. Eu vou fazer um nó, tá? Só um nozinho aqui, só para não soltar. Desta forma. Agora eu vou puxar uma laçada. Puxei a minha alcinha, eu jogo este fio, né? Eu jogo este fio aqui para trás, pra gente fazer o arremate. Puxo fecho a minha laçada fazendo uma correntinha, laço o meu fio novamente para fazer o meu meio ponto alto no próximo ponto, ó, na próxima alcinha. Já vou escondendo aqui o meu fio para fazer o arremate. Venho na próxima alcinha, faço um baixíssimo. E assim a gente vai fazendo a sequência até o final da carreira, ok? Um ponto baixíssimo, um meio ponto alto. Para cada alcinha que deixamos sem fazer. E assim nós vamos fazendo, ó, um ponto baixíssimo, um meio ponto alto para cada alcinha que não trabalhamos. Vamos ficar com 25 pontos nesta primeira carreira da nossa segunda divisória. Ó, fazer meu meio ponto alto e aqui na última alcinha eu faço o meu baixíssimo. E assim a gente finaliza a nossa primeira carreira. Faço a correntinha, viro meu trabalho e assim como na primeira base nós vamos trabalhar nesta base também, tá? Pulo a correntinha, venho no primeiro ponto, faço baixíssimo. Vou fazer um ponto para cada ponto, fazendo a minha sequência de um ponto baixíssimo e um meio ponto alto. Estou chegando aqui no finalzinho, ó, da minha segunda carreira. Fiz o meu meio ponto alto. E aqui na correntinha, ó, que a gente fez inicialmente, eu vou pegar as duas alcinhas da minha correntinha, ó. Essas duas alcinhas. E vou fazer o meu baixíssimo para finalizar a minha segunda carreira. Ok? Agora eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho. E eu vou prosseguir da mesma forma que trabalhamos na base. Ok? Sempre pulando a minha correntinha, vindo no primeiro ponto, fazendo um baixíssimo. No próximo, um meio ponto alto e fazendo essa sequência até o final da carreira. Eu vou adiantar as minhas carreiras, tá? Eu vou fazer até a carreira de número 13 e já retorno com vocês. Se vocês quiserem já fazer o arremate deste fio do início, já pode fazer, ok? Eu já vou fazer aqui também. Só vou colocar um pouquinho de cola aqui na pontinha dele e cortar o excesso. Finalizei as minhas 13 carreiras da minha segunda parte da divisão. Eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio. Porém, eu vou deixar um certo tamanho para a gente fazer a costura, tá? Acredito que uns 30 centímetros de fio é o ideal para fazer essa costura. Então, corto, puxo todo o meu fio e aperto bem essa última correntinha que eu fiz.
Agora eu vou dobrar a minha primeira parte da divisória da carteira. Eu vou deixar aproximadamente 1 centímetro de espaço entre a primeira e a segunda parte, ok? Então, eu vou dobrar mais ou menos, ó, a ponta da minha primeira parte, onde eu estou colocando aqui os prendedores, na carreira de número 30, tá? Observem que fica 4 carreiras de espaço entre a primeira parte e a segunda, ó. 1, 2, 3, 4. Com 4 carreiras de espaço. Ok? Agora, para definir onde a gente vai iniciar a costura dessa segunda parte, nós vamos contar 13 carreiras, tá? Vai ser a mesma quantidade de carreiras que fizemos aqui. Então, conto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu vou iniciar a costura desta carreira. Eu vou colocar um marcador para me saber que é aqui que eu vou iniciar a minha costura, ó. Aqui também eu coloco um marcador para saber que é aqui que eu vou iniciar. Já fizemos as marcações, agora a gente inicia a costura. Vou pegar minha agulha de tapeçaria, colocar o meu fio e iniciar a costura, tá? A costura não tem muito segredo, é só pegar carreira com carreira e fazendo uma costura de vai e vem, ó. Vou inserir minha agulha na lateral do ponto, né, da carreira que a gente marcou. Ó, puxo o fio. Eu vou retirar aqui esse marcador para não atrapalhar. E agora a gente vai pegando a alcinha com a alcinha, ó, desta forma. Eu gosto de pegar bem juntinho, para não ficar nenhum buraco, ok? Então, pega carreira com carreira e vai fazendo essa costura de vai e vem, ó. Eu inseri este último ponto pela frente e saio por trás. Agora eu insiro minha agulha por trás, ó, da carteira, saio pela frente. E assim a gente vai costurando até chegar aqui na outra parte, tá? Quando chegar aqui, a gente faz o arremate e inicia a costura da próxima parte. Ó, dá certinho da carreira com carreira, ó. Agora, para passar para este outro lado, eu vou simplesmente colocar aqui na lateral do meu último ponto, do meu ponto, né? E sair e entrar em cada ponto, ó, para que o meu fio chegue lá na próxima parte a gente fazer a costura, ó. Tá? Fica assim. Agora eu pego carreira com carreira, ó. Pego essa lateral com esta lateral. Dessa forma. Não puxa muito para não repuxar aqui, tá? E vai fazendo esta costura. Eu vou verificar se não ficou nenhum buraco, ó. Aqui também eu vou verificar. Não ficou nenhum buraquinho. Agora a gente passa esse fio entre os pontos e faz o arremate. E assim a gente finaliza a costura da primeira lateral. Agora nós vamos para a segunda lateral. E nessa segunda lateral, nós vamos pegar um pedaço de fio, né? Mais ou menos 30 centímetros. Cortar e iniciar a costura da mesma forma que iniciamos
ali do outro lado. Vou colocar aqui meu fio na agulha de tapeçaria. Vou iniciar aqui por cima, ó. Eu vou iniciar aqui por cima mesmo. Então, eu insiro a minha agulha aqui onde está marcado. Pego aqui na lateral correspondente, né, da carreira. Puxo meu fio e faço a mesma costura, tá? Vou adiantar aqui essa parte, pois vai ser a mesma costura que fizemos ali do outro lado. Finalizada a costura aqui deste outro lado, e também já fiz os arremates, tá? Tanto do final quanto do início eu fiz os arremates do fio, da mesma forma que eu fiz os arremates dos outros fios. Agora, nós vamos dobrar a nossa carteira, ó. Vamos dobrar e definir onde a gente vai costurar o botão. Mas antes de fazer a costura do botão, eu já vou colocar a minha tag personalizada, tá? Com a minha logo. Vou colocar aqui, centralizar na minha aba. Eu vou costurar ela mais ou menos aqui. Ó, vou inserir aqui por trás, pelo lado avesso, né? Que vai ficar pro lado de dentro da carteira. Com a minha linha e a agulha, tá? Tô utilizando a linha e a agulha para fazer essa costura. Vou passar algumas vezes. Eu já vou aproveitar esse fio para fazer a costura do botão depois, tá? Então, passo aqui no buraquinho até achar que a minha etiqueta já está bem presa. Vou passar mais uma vez. Agora, eu passo aqui entre os pontos para chegar ali no outro buraquinho da minha etiqueta, ó. Passo a minha agulha entre os pontos. Assim eu consigo chegar no outro buraquinho, ó. Tá? Agora é só passar a quantidade de vezes que vocês preferirem aqui no buraquinho. Ó, etiqueta costurada, ó. Agora eu vou pegar o meu botão. Vou utilizar esse botão imantado, ó. Tem essas alcinhas para costura. Eu utilizo a parte mais fina aqui na aba. E essa parte mais grossa a gente vai colocar aqui embaixo para fazer o fechamento. Então, centralizo o meu botão, ó. Verifico mais ou menos onde é o meio da minha aba. Acho que aqui tá bem centralizado. E agora eu começo a fazer a minha costura, tá? Só que eu não vou começar desse lado, eu vou virar, porque o meu fio tá saindo aqui deste outro lado. Eu viro assim, dessa forma, minha carteira. E atravesso, ó, aqui nos meus pontos até chegar no ganchinho mais próximo. Eu vou segurando para ele não ficar descentralizado, tá? Aqui tá ótimo. Aí pego aqui no meu ponto, pego no meu ganchinho. Passo aqui quantas vezes achar necessário para que ele fique bem preso. Agora que eu já passei a quantidade de vezes que eu queria, para não arrematar o fio, eu atravesso os meus pontos para chegar no próximo ganchinho. E assim eu vou fazer essa costura, tá? Vou atravessando entre os pontos e costurando o meu botão. Eu vou fazer esse processo, né, de costura e já retorno com vocês pra gente fazer o arremate da costura. Finalizei a minha costura, ó, passei
em todos os ganchinhos do meu botão. Finalizei aqui nesse ganchinho de cima. Agora eu vou passar entre os pontos, né? Até chegar aqui onde eu iniciei, onde tem a ponta do meu fio do início. Eu sei que fica um pouco difícil de vocês visualizar esse fio, porque ele é bem transparente. Mas eu vou amarrar uma ponta com a outra, ó. A ponta do início e a ponta do final. Eu gosto de fazer alguns nozinhos para que não solte. Faz esses nozinhos bem apertadinho, tá? Agora que eu já fiz o nozinho, eu passo entre os pontos para ir escondendo a ponta. Corta aqui esse fio. Pego esse outro fio, passo na agulha. Também jogo aqui pra dentro. Agora é só tirar os excessos de fio que fica, ok? E aqui o nosso botão e a nossa etiqueta já está costurada. Agora eu venho com esse botão, ó. Eu venho com esse botão, dobro a minha parte, ó. Ajusto a minha aba. Prendo aqui o meu botão nessa parte que já está costurada. E eu vou ajustando a minha aba, ó. Eu quero que cubra essa pontinha. Tá? E aqui mais ou menos, já verifico aqui mais ou menos onde eu vou fazer a costura do meu botão. Vou fazer aqui. Ó, seguro com o dedo para não soltar. E é aqui que eu vou fazer essa costura. Já estou com linha e agulha, né, para fazer a costura deste outro botão, ó. Nós vamos fazer a costura igual fizemos ali no primeiro botão. Pego todos os ganchinhos com fio e agulha. Passa quantas vezes vocês achar necessário. Ok? Vou adiantar aqui essa costura e já retorno com a nossa carteira finalizada. Finalizei a costura do meu botão, ó. Fica desta forma a nossa carteira, ó. Agora, essa parte é opcional, tá? Tem a opção de alça de mão. Vou deixar reservado aqui a minha carteira e vou mostrar pra vocês como que eu faço a minha alça de mão. Eu fiz um nozinho corrediço aqui neste ponto e aqui neste restante de fio eu tenho 1 metro de fio, ok? E a partir deste nozinho corrediço nós vamos fazer correntinhas. Eu vou pegar este metro de fio e passar sobre a minha agulha, desta forma. Fico com 2 alcinhas na minha agulha, agora eu fecho tudo de uma vez. Enrolo novamente na minha agulha, fico com 2 alcinhas, puxo tudo de uma vez. E essa é a nossa alça, ok? Ó, vou enrolando na agulha, fico com 2 alcinhas, puxo o fio do novelo e fecho as 2 alcinhas, ó. Eu vou fazer até acabar o meu fio, aproximadamente umas 54 correntinhas, ok? Se quiser maior, é só deixar mais fio para fazer estas correntinhas. Então, finalizei as minhas correntinhas, tá? Deu um total de 54 correntinhas. Vou tirar as medidas para vocês verem o tamanho em centímetros da minha alça. Ficou medindo 29 centímetros. Agora eu vou pegar a minha argola articulada. Essa argola tem 18 milímetros. Vou passar aqui nesta última correntinha onde a gente finalizou, pegando as 2 alcinhas, tá? Pego as 2 alcinhas. Ó, dessa forma. Esses fios a gente vai arrematar depois.
Agora pego aqui do outro lado, a outra ponta, onde a gente iniciou as correntinhas. E passo na primeira correntinha. Então, eu passo a minha argola na última e na primeira correntinha, ó, desta forma. Agora, nós vamos fazer o arremate destes fios. Eu vou pegar uma ponta, passar aqui nesta alcinha, ó. Nesta alcinha da primeira correntinha. Puxo pra cá. E faço um nozinho. Fiz o meu nozinho. Agora, para esconder esta parte do nó, eu vou pegar um pedaço de fio. Aproximadamente 20 centímetros, tá? De fio. Pego um pedaço de fio. E vou enrolar nesta parte, ó. Onde está o nozinho. Eu jogo essa ponta aqui para cima. Desta forma. Passo essa outra ponta aqui para cima, ó. Formando um ezinho. Seguro esse ezinho. Ó, essa ponta tem que ficar aqui embaixo, tá? Formei um ezinho. Agora eu pego esta ponta, ó, maior. E enrolo aqui no início da minha alça, ó. Vou enrolando. Vou enrolando. Ó. Eu passo essa ponta dentro deste ezinho que a gente formou. Venho nesta ponta, ó, que a gente jogou pra cima, pra formar o ezinho, e puxo. Cuidado para não puxar e o fio de baixo escapar aqui por cima, ok? Eu vou puxando e fazendo os ajustes necessários. Agora é só tirar o excesso das pontas, ó. As pontas que a gente enrolou. Tirar essa primeira ponta. Tirar essa segunda ponta. Jogo um pouquinho pra dentro, ó, a ponta, pra não ficar mostra. E tiro o excesso dessas pontinhas onde a gente fez o nozinho. E assim está pronta a alça de mão para a carteira. Agora é só fazer a aplicação na carteira. E a nossa carteira está pronta. Vou abrir aqui para vocês verem como que fica por dentro. E a nossa videoaula vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que chegue em mais pessoas. Até a próxima videoaula. Tchau!